Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, mas antes, vamos pro louvor? Vamos cantar agora a nossa música da oração? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana que o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa família. O Senhor nos abençoou com tudo o que nós precisamos, Pai. Te agradecemos também por mais uma aula de escola dominical que o Senhor nos permite ter. Muito obrigada, Senhor, por cada um dos professores que tem trabalhado para fazer esses vídeos. Te agradecemos também pelas crianças que estão acompanhando as aulas. Eu peço para que o Senhor nos dê uma aula bem legal, que a gente possa aprender coisas novas hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nas últimas aulas a gente tem aprendido sobre vários personagens, do Antigo Testamento, e hoje não vai ser diferente. Bom, vou começar a minha história falando sobre uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana e eles viviam numa cidade chamada Ramá. Ana tinha o sonho de se tornar mamãe, mas ela não conseguia ficar grávida. Já há muitos anos ela era casada com Eucana e nunca conseguiu ter um neném. E Ana ficava muito triste por isso. Ela queria muito ganhar um neném e às vezes ela sequer comia de tão triste que ela ficava. Bom, naquela época, no Antigo Testamento, ainda não existiam as igrejas, As igrejas foram existir só depois que Jesus morreu. Naquela época, então, eram os tabernáculos, que eram os lugares onde as pessoas iam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Ana e Eucana iam ao tabernáculo na cidade de Siló uma vez ao ano, porque era muito longe de onde eles moravam. Então era uma viagem que demorava talvez até meses, a gente não sabe direito. Mas vocês sabem que naquela época não tinha recurso para viajar, um carro ou um avião, então eles iam às vezes a pé ou de burrinho. Então era uma viagem que demorava bastante e por isso eles iam uma vez ao ano no tabernáculo. Bom, então chegou o dia deles irem fazer essa viagem até lá, na cidade de Siló. E ao chegar lá no tabernáculo, Ana tinha decidido que ela ia ficar orando, pedindo a Deus por um filho. E Ana ficou lá por horas e horas falando com Deus, clamando, pedindo por um nenê. Ana ficou chorando lá por horas e horas
falando com Deus. E aí, ela disse assim para Deus: olha, se o Senhor me der o nenê que eu tanto quero, eu prometo que eu vou consagrar a vida dele para o Senhor. Ou seja, ela ia fazer com que o filho dela trabalhasse para Deus. Então Deus daria um filho para ela que ela tanto queria, mas ela ia devolver ele para Deus. E nesse tempo que ela ficou lá orando, chorando tanto, pedindo, clamando a Deus, o profeta Eli, que trabalhava lá no tabernáculo, ficou olhando ela de longe, assim, chorando, falando tanto tempo, e achou estranho. E aí, chamou ela para conversar. Falou assim: o que tá acontecendo? Por que você tá agindo assim? Você tá muito estranha. E aí Ana disse: olha, eu quero muito ter um filho e até hoje Deus não me deu esse filho. Eu tô aqui clamando, pedindo a Ele para que Ele me dê esse filho. E aí ele viu que Ana tinha boas intenções, que ela realmente estava ali se entregando a Deus e pedindo por um filho. E aí ele falou assim: olha, vai em paz e eu espero que Deus atenda a sua oração. E Deus atende as nossas orações? Será que Deus atendeu a oração de Ana? Então eles voltaram para a cidade deles, né, para Ramá, fizeram essa viagem de volta depois de terem ido ao tabernáculo. E passou um tempinho e adivinhem só, Ana ficou grávida. Deus ouviu e atendeu a oração de Ana. E aí o neném nasceu e ela deu o nome de Samuel, que significa do Senhor pedir. Bom, então Deus abençoou Ana com um filho que ela tanto queria. Agora, Ana deveria cumprir a promessa que ela fez para Deus, né? De devolver o filho que Deus deu para ela. Então, Eucana voltou para Siló, lá para o tabernáculo, fazer a viagem que eles fazem todos os anos, mas Ana ficou em casa, porque Samuel ainda era muito nenezinho e precisava cuidar dele. Mas depois de um tempo, Samuel ficou maior, já não dependia mais tanto de Ana, já não era aquele nenezinho pequeno. E Ana entendeu que era hora de levar Samuel para o tabernáculo. Então, chegou lá pro profeta Eli, aquele profeta com quem ela tinha conversado, quando ela foi lá orar, pedir por um filho, né? Falou assim: esse aqui é o filho que Deus me deu, eu orei e ele atendeu as minhas orações. E agora eu vou entregar ele ao Senhor para trabalhar na obra dele. Imagine como Ana deve ter se sentido, com o coração bem apertado, né? De deixar Samuel lá no tabernáculo com o profeta Eli. Porque aí ela só ia poder visitá-lo uma vez por ano. E foi o filho que ela pediu tanto e agora ela ia ficar separada dele. Mas Ana não se sentiu triste. Ela ficou em paz, porque sabia que Samuel seria bem cuidado por Eli e ele ia servir a um propósito muito importante, que era trabalhar na casa de Deus. Então, Ana deixou Samuel no tabernáculo, voltou para a casa dela, em Ramá, e Deus abençoou Ana pela promessa que ela tinha cumprido. Ele ainda deu para ela mais 5 filhos. Ela teve 3 meninos e 2 meninas. Que bom que Ana cumpriu com a sua promessa, né? Agora, a gente viu que Deus atendeu as orações de Ana. E Ele atende também as nossas orações. E Deus pode atender a elas de 3 formas diferentes: com um não, um sim e um espere. Deus atende as nossas orações com um não quando a gente pede para Ele algo que não é da vontade de Deus que aconteça. Porque às vezes o nosso coração é enganoso e fica cheio de coisas que a gente acha que são legais, coisas que a gente acha que agradam a Deus, que são boas para nós, mas na verdade não são. Deus sabe aquilo que é o melhor para nós sempre. Deus pode responder às nossas orações com um espere. Assim como foi com Ana. Ela pediu a Deus por muitos anos por um filho. Só que não aconteceu no tempo que ela queria.
porque Deus entende o tempo certo. Então pediu para que ela esperasse por um tempo e Samuel veio no tempo certo. E depois ela ainda ficou grávida de outros 5 filhos. Deus pode também responder nossas orações com um sim. Isso acontece quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E também é no tempo certo que Ele quer que as coisas aconteçam. Essa história também nos ensina a importância da oração, que é a forma que a gente tem de conversar com Deus e de a gente ficar mais pertinho dele. Deus conhece tudo aquilo que está no nosso coração, mas Ele gosta que a gente fale para Ele aquilo que a gente está sentindo, as nossas vontades, os nossos sonhos. E assim a gente cria um laço, uma amizade profunda com Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que o seu povo se sinta à vontade para pedir, para confessar, para agradecer, assim como Ana fez. Depois que Ana ganhou Samuel, ela fez uma linda oração de agradecimento a Deus. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa no nosso coração, a gente tem que compartilhar com Deus. É isso que Ele quer da gente. Que a gente chegue para Ele e fale tudo aquilo que a gente está sentindo. Vamos fazer a nossa atividade de hoje? Ó, a primeira mostra 3 cenas da nossa história. Aqui a gente tem Ana com Samuel no colo, Ana orando e Ana conversando com o profeta Eli. Vocês precisam colocar a ordem em que essas cenas aconteceram na história de hoje. A segunda atividade tem aqui uma sopinha de letras. E aí vocês têm que pegar as letras maiúsculas, que estão maiores, e escrever o nome do bebê da nossa história. O terceiro aqui é um desenho bem grande que a gente tem aqui. Eli vendo Ana fazendo a oração dela no tabernáculo, e aqui tem um balão. Nesse balão vocês podem soltar a criatividade de vocês, tá? Pinta o desenho bem bonito e no balão vocês podem tanto escrever uma oração de Ana pedindo por um bebê, ou vocês podem também desenhar aquilo que ela estava pedindo. Aqui na última atividade é um liga-pontos. Então vocês têm que seguir a ordem numérica 1, 2, 3 e 4. Vai formar uma palavra aqui, que tem muito a ver com a nossa história de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus. Um beijo pra vocês, gente. Até lá!